Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 4 sobre as capitanias hereditárias, nosso curso de História do Brasil, este curso que se destina ao concurso da ESA, o curso da Escola de Sargento das Armas. Nossa aula de hoje, capitanias hereditárias. Na aula anterior, foi possível observar as principais características do período pré-colonial, de 1500 a 1530, da história do Brasil, onde foi perpassado o desinteresse de Portugal pela Nova Terra e as tentativas frustradas de preservar a sua posse. Também foi possível observar que não houve nesse período a escravidão, a catequese para o índio e muito menos a ideia de formar núcleos de povoamento. Nesta aula será dado início ao estudo do chamado período colonial da história do Brasil, que se estende de 1530 a 1822, sendo o mais longo período da história brasileira atualmente. Antes de nós adentrarmos a respeito das capitanias hereditárias, nós temos que falar um pouco sobre a decisão de colonizar o Brasil. Quais foram os motivos? Um deles foi o fracasso das expedições guarda-costas, aquelas expedições comandadas por Cristóvão Jacques, que vimos aí do período pré-colonial, elas fracassaram. E o próprio Cristóvão Jacques, ele vai então falar para o rei, olha, não dá. Eu fracassei porque o território é muito extenso, o litoral é muito grande, não é possível nós cuidar então de todo o território. Uma ideia seria colonizar o Brasil, tá? Por quê? Porque havia ataque de piratas que estavam contrabandeando para o Brasil. Também houve uma expectativa. Os espanhóis encontraram ouro em suas colônias. Então, se eles encontraram ouro, nós também podemos encontrar no Brasil. E houve também um declínio do comércio com o Oriente. Expedição colonizadora. Era o rei dessa expedição. O rei era Dom João III, conhecido como o colonizador. Nós temos que ter em mente alguns reis da história de Portugal, que também foram reis na história do Brasil. Entre eles está o primeiro, Dom Manuel, tá, que é o rei do descobrimento do Brasil. Tá? Dom João III, que é o rei da expedição colonizadora, o rei que colonizou o Brasil, tá? Dom João III. E um terceiro rei que nós veremos daqui um pouquinho, nesta aula ainda. Expedição colonizadora. O comandante da esquadra era quem? Martim Afonso de Souza. Então, quem era o comandante da expedição colonizadora, da primeira expedição colonizadora ao Brasil? O comandante da esquadra era Martim Afonso de Souza. Vai partir, então, de Portugal lá em 1530, rumando ao Brasil, uma tripulação de aproximadamente 400 pessoas, com alguns objetivos. Quais eram? Distribuir sesmarias, ou lotes de terra. Ocupar a terra com colonos portugueses. Tá? Também vai ter a questão da exploração econômica do território, procurar ouro e prata, combater os corsários, os piratas, e reconhecer geograficamente o litoral. Martim Afonso de Souza, ele vai fundar o quê? A primeira vila do Brasil, que é São Vicente. Então pode vir numa questão de prova, qual foi a primeira vila do Brasil? Foi São Vicente. Quem foi que fundou? Martim Afonso de Souza. Então, tenho que saber quem foi que fundou a primeira vila, o nome dela. Tá? A data não é tão importante, mas, para conhecimento, foi 22 de janeiro de 1532. Esta região de São Vicente, que é ali próximo ao estado de São Paulo, tá? Começou-se o cultivo da cana-de-açúcar e a instalação do primeiro engenho açucareiro, o engenho São Jorge dos Erasmos, como está aí na imagem, aí, uma construção desse engenho. Por que cultivar açúcar? Por que Portugal escolheu esse produto? O cultivo do açúcar, ele organizaria a colonização da terra e deixaria aquela atividade meramente predatória do Brasil. Por quê? Porque quando você tem o cultivo canavieiro, teoricamente, você tem que construir uma fazenda. Você tem que construir um engenho, você tem que cultivar, você tem que arar a terra, você tem que plantar canas para crescer, cortar, produzir. E você pode novamente fazer o mesmo processo, você pode plantar novamente.
né? E isso dá anualmente, né? Você planta não sei quanto tempo, mas questão de poucos meses já pode colher novamente a cana-de-açúcar. Do contrário do pau-brasil, ou seja, Portugal não vai plantar pau-brasil, ele não vai reflorestar. Ele não vai ter uma ideia de meio ambiente, não, eu cortei, agora eu vou reflorestar a Mata Atlântica. Não, tá? Ele não vai estar preocupado com isso. Com o caráter predatório do pau-brasil, não se podia fixar uma localização. Ou seja, cortava madeira, embarcava nos navios, mandava para a Europa. Tá? Agora, se não houvesse, não tinha como ficar naquele local, porque acabou madeira. Se você plantar de novo, vai demorar quantos anos para crescer a madeira para você cortar de novo? Então, eles não fixavam a localização. Tá? Já o cultivo canavieiro, ele vai conseguir com que os portugueses fixem uma localização e, sendo assim, também consigam proteger melhor as terras brasileiras. Então, também, com o açúcar, iria se organizar uma produção dentro do sistema colonial, que nós vamos ver daqui a um momento. O comércio careiro, no século XVI, ele era relativamente livre. Como assim? Portugal, ele liberava, né, terras, concedia terras aos portugueses para que cultivassem. Tá? Então, ele não cobrava tantos tributos, deixava meio que livre o comércio para quê? Para ser um incentivo. Tá? Só que nós vamos ver o seguinte, que ali em 1560, 1570, o comércio do açúcar vai se expandir tanto que o Dom Sebastião, olha aí, o novo rei que eu falei, daqueles dois primeiros, mais um agora, Dom Sebastião, rei de Portugal, ele vai ser o rei que vai estabelecer, vai decretar em 1571 que o comércio açucareiro deveria ser feito somente em navios portugueses. Então ele vai declarar esse monopólio do açúcar. Exclusivo metropolitano. Era um sistema, né? Esse sistema colonial entre Portugal e Brasil, ele era baseado nesse monopólio comercial ou pacto colonial. Então, esses nomes poderão vir a aparecer, mas no fim das contas é o mesmo significado. Portugal era a metrópole, Brasil era a sua colônia. Tá? E esse exclusivo metropolitano, tá? Ele era um domínio econômico da metrópole sobre a colônia. Ou seja, um comércio exclusivo entre a metrópole e a colônia. Então, a colônia Brasil só podia comercializar com quem? Com a sua metrópole, que era Portugal. Certo? Vamos falar um pouco agora sobre a escravidão vermelha, ou escravidão indígena. Houve resistência dos índios ao domínio europeu, ou seja, os índios não aceitaram a dominação europeia de uma forma de braços cruzados, não, é o nosso destino e vamos aceitar e pronto. Houve guerras, houve lutas. Tá? Os europeus insistiram na escravidão indígena. Tá? Por quê? Porque era mão de obra barata, encontrada aqui, não precisava transportar, não precisava comprar, era só aprisioná-los e forçá-los a trabalhar. O governo português ele até defendia a certo ponto a liberdade dos índios. Por quê? Porque havia um pacto, né, entre a coroa e a igreja. Como nós sabemos, né, a coroa portuguesa, ela é historicamente uma coroa, ela foi uma coroa tipicamente católica, tá? Muito carola. Alguns livros trazem essa expressão, porque eram muito católicos. Então havia essa questão da coroa e também a questão da igreja. Então a igreja ela tinha os seus padres jesuítas que aqui já estavam, né, vinham de Portugal com a missão de evangelizar os índios. Então a igreja ela reservou os índios para quem? Para os jesuítas. Então ela defendia, no certo ponto, a liberdade indígena. Só que havia, né, a chamada guerra justa, tá, que o colonizador fazia uso. O que era essa guerra justa? Era aprovada pela coroa portuguesa para escravizar os índios. Ou seja, por quê? Para conter as revoltas de índios que não aceitavam a religião católica. Então, essa tribo não está aceitando a religião católica. Está se revoltando contra os portugueses, contra a dominação portuguesa. Então, o que a gente vai fazer com eles? Vamos escravizá-los. Isso era autorizado, então, pela coroa portuguesa. Mas, lógico, que a guerra justa não era somente nesse momento. Né? O colonizador fazia uso dela para justificar os seus atos, mas não que realmente fosse isso que estava ocorrendo, ou seja, essa resistência indígena. Houve guerra contra várias tribos, como por exemplo Caetés, Tupinambás, Carijós, Tupiniquins, Guaranis, Tabajaras e Potiguares. Algumas tribos aí da história do Brasil, que muitas delas eram rivais também. Como veremos, essa escravidão indígena ela vai se estabelecer a partir aí
meados do século XVI, né, que ela foi utilizada, vamos dizer assim, principalmente para o cultivo da cana. Tá? Os portugueses e alguns índios aliados, então os portugueses se aliavam a alguns índios, algumas tribos, que guerreavam contra outros índios e tribos inimigas. Tá? E fruto dessa briga, ocorria o quê? Prisioneiros. E esses prisioneiros eles eram vendidos e distribuídos como escravos. Então o próprio índio, muitas vezes, ele ajudou a escravizar outros índios de tribos rivais. Como eu havia falado, a escravidão indígena ela foi principalmente utilizada, amplamente utilizada na produção açucareira. Porém, a escravidão indígena ela não vai se limitar à produção açucareira. A partir do século XVII, além da produção açucareira, os índios trabalharão como escravos em outras regiões. Por exemplo, em São Paulo, na agricultura, né, como o feijão, a mandioca, o arroz, o milho, como transporte, né, como pessoas que desciam lá, por exemplo, a Serra do Mar, transportando alimentos, né, enfim. Também no Maranhão e no Pará, nós vamos ter as chamadas drogas do sertão. Principalmente vai ser a coleta, né, exigida, né, pelos jesuítas, que os índios estão lá nas missões, eles vão sair das missões para coletar as chamadas drogas do sertão. Por exemplo, guaraná, cravo, castanha, baunilha e plantas medicinais. Vamos falar agora, então, principalmente, né, do título da nossa aula, que é as capitanias hereditárias. O que é as capitanias? Esse sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma de administração da colônia. Tá? Então, qual foi a primeira forma administrativa, né, realizada por Portugal com a sua colônia Brasil? Foi o que? As capitanias hereditárias. Portugal, ele não queria investir no Brasil. Tá? Não é interesse de Portugal investir, tá, no Brasil. Então, ele vai optar pelo quê? Pela iniciativa particular. Vai convocar algumas pessoas e vai oferecer, olha, eu ofereço aqui alguns lotes de terra para quem quiser, né, produzir lá no Brasil. Tá? Se alguém for voluntário, o dinheiro é todo de vocês, eu não vou dar dinheiro para vocês, vocês vão lá com o dinheiro de vocês próprios, produzam, paguem um tributo para a coroa e pode produzir e beleza. E a capitania é hereditária, pode ficar aí de pai para filho. Tá? Então, a gente vai ver que basicamente esse sistema aí português ele não vai dar certo aqui no Brasil. O que eram as capitanias? Basicamente, eram faixas de terras, né, horizontais em sentido leste a oeste. Veremos daqui um pouco no mapa, né, a imagem aí da divisão desses lotes, né, dessas capitanias. Esse sistema já havia sido utilizado aonde? Nas ilhas de Açores na ilha de Madeira. Então, Portugal ele já havia utilizado esse sistema nas ilhas de Açores e Madeira, e onde foi bem sucedido. Só que no Brasil, como veremos, as capitanias elas vão fracassar. Quem foi que aconselhou o rei? Também Dom João III. Foi o Diogo Gouveia. Ele vai aconselhar o rei Dom João III a criar as capitanias hereditárias. Tá? E vai distribuir, então, 15 capitanias e 12 donatários. Vamos abrir um parênteses aqui. Gilberto Cotrim, tá, que é um dos livros da bibliografia do concurso, ele fala 15 capitanias e 12 donatários. Já o Luiz Koshiba, que também é da bibliografia, ele vai falar em 14 capitanias ou 15 lotes e 12 donatários. Certo? Só para a gente entender isso. Documentos básicos que regiam o sistema de capitanias vai ser a carta foral ou forais, também está certo, e a carta de doação. Está no mapa. Nós temos aí a divisão das capitanias, tá? Sentido horizontal, de leste até oeste, ou seja, do mar, Oceano Atlântico, até a linha, né, o meridiano do Tratado de Tordesilhas. Dois nomes de dois donatários é importante, nós temos bastante ligados aqui, bastante em mente, né? Que é o donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, e o capitão donatário Martim Afonso de Souza, que vai ser o donatário então, da capitania de São Vicente. A questão ali que o Luiz Koshiba coloca a respeito dos 15 lotes e 14 capitanias é por conta de São Vicente, ele está dividida. Estão vendo ali que Santo Amaro está no meio, né, que é do irmão, inclusive, do Martim Afonso de Souza, do Pero Lopes de Souza. Santo Amaro está entre. Então, São Vicente foi dividido em dois. Por isso que ele fala 15 lotes
14 capitanias, por conta da divisão da capitania de São Vicente. Carta de doação. Vamos falar agora dos documentos que regiam então as capitanias hereditárias. A carta de doação, ela basicamente vai conferir o quê? A posse da terra ao donatário para a exploração, certo? Carta foral, forais, ela vai estabelecer os direitos e deveres dos donatários. O capitão ou donatário, tanto faz, né, qualquer um dos dois, era o responsável pela capitania. A posse era hereditária. O que é isso? Passava de pai para filho. Morria o donatário, seu filho assumia. Ou seja, era uma posse, a terra era vitalícia, né? Era até a morte, mas quando morria, o filho assumia. O donatário ele não era dono da terra, mas tinha posse, ou seja, eu posso cultivar, não sou dono, mas isso aqui tudo eu posso trabalhar e extrair dela o que eu quiser, né? O donatário era a autoridade máxima na capitania. Ao donatário cabia explorar economicamente o território. Direitos dos donatários, como temos aqui a carta foral. Era criar vilas, era um direito dele, podia criar quantas vilas ele quisesse. Ele poderia distribuir terras para outros colonizadores, outros portugueses que quisessem cultivá-las. Poderia escravizar os índios por meio da guerra justa. Poderia receber 5% da exploração do pau-brasil. Muito pouco, né? 95% era para a coroa, 5% era para ele. Então a gente vê que a coroa ela não era barato não, o tributo, né? Poderia também exercer a plena autoridade administrativa e judicial dentro da sua capitania. Deveres. Os deveres eram enviar até 30 índios escravizados a Portugal. Opa, mas peraí, Portugal era contra ou era a favor? Bom, enfim, é aquela situação, né? Dizia que não era para escravizar, mas se escravizar, manda para a gente, certo? Pagar 10% dos lucros dos produtos da terra, ou seja, produzia, né, 100%, vamos supor, de algum alimento, né? Sei lá, cana-de-açúcar, produzia açúcar, né? 90% era do donatário, 10% para Portugal. Lógico, lembrando que esse comércio era feito somente com Portugal, né? Não era feito com outros países. Também, se caso encontrasse metais preciosos, deveria pagar 1/5, né? O 20% lá sobre os metais encontrados, o quinto real. Porém, isso não houve nesse período das capitanias, porque não foi encontrado nenhum tipo de metal precioso na época das capitanias hereditárias, né? Ou seja, na época que eu digo inicial, né? Nesse período inicial das capitanias hereditárias não houve nenhuma descoberta de ouro ou prata. Manter, então, o monopólio da exploração do pau-brasil. Como vimos, né, só recebia 5% da exploração do pau-brasil, o resto era tudo de Portugal. Como podemos ver, né, os deveres eles eram maiores do que os direitos. Por isso que muitos nem irão tomar posse de suas terras. Vamos falar agora dos fracassos. Por que fracassou as capitanias hereditárias? Qual foi o motivo do fracasso? Problemas. Capitanias, de maneira geral, elas vão fracassar. Somente 2 lograram êxito, né, devido ao açúcar. A primeira ali nós temos a capitania de São Vicente, tá? Donatário era Martim Afonso de Souza. E a que mais vai lograr êxito vai ser de Pernambuco, por conta da produção açucareira. As duas eram a questão do açúcar, mas Pernambuco, capitania de Donatário Duarte Coelho, que vai lograr maior êxito, tá? Que vai ser um êxito mais duradouro do que até mesmo São Vicente. Então, se colocasse as duas, Pernambuco e São Vicente, numa questão, perguntando qual capitania hereditária obteve maior êxito, seria Pernambuco e não São Vicente. Mas são as duas que podemos dizer assim, que obtiveram algum êxito nesta história aí das capitanias hereditárias. Motivo fracasso desse sistema. As terras eram muito extensas, né? Então esse sistema ele deu certo em Açores e Madeira porque são ilhas pequenas, né? Mas aqui no Brasil as terras eram muito extensas. Falta de dinheiro dos donatários para exploração, ou seja, a coroa ela não deu dinheiro, não deu recursos para a exploração. Tudo era do bolso de quem? Dos donatários. Muitos
nem tomaram posse de suas terras por conta disso, ou seja, não tinham dinheiro para investir, não quiseram investir nos lucros. Né? Muitos deles estavam atrelados ao comércio com o Oriente, de conseguir uma certa condição boa de vida e pensaram, olha, será que é uma boa ideia ir para o Brasil? Né? Quem sabe que receber uma capitania, investir lá, muitos nem quiseram tomar posse. Então, houve uma perda de interesse, eles leram a foral e viram, poxa, mas eu não vou ganhar nada se eu for para lá, vou botar fora meu dinheiro. Então, eles preferiram nem tomar posse. Também, o solo, às vezes, não era propício ao cultivo canavieiro. Nós vamos ver aí que o solo propício é na região nordeste, né, nesse começo da história da economia açucareira. E o que interessava a Portugal era o açúcar. Tá? Então, era a maneira de enriquecer, era plantando cana-de-açúcar. Só que, vai ver que o solo não era propício em todas as regiões brasileiras. Também havia hostilidades dos grupos indígenas, muitos donatários acabaram morrendo, né, por combate com tribos indígenas, né, que não queriam deixar seu território. Também a distância de Portugal às capitanias, ou seja, era muito longe. Então, a viagem, por exemplo, da Bahia até Portugal levava em torno de 2 meses, quase 3 meses de viagem. Né, muito tempo. Só que esse sistema de capitanias surtiu algo de bom. Né? Por exemplo, as capitanias elas vão lançar as bases para a colonização e vão surgir os primeiros núcleos de povoamento, como temos aí, por exemplo, São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil, em 1532, Porto Seguro, 1535, Ilhéus, 1536, Olinda, 1537 e Santos, 1545. Nós vamos então compreender que o sistema de capitanias ele vai contribuir por preservar a posse e proporcionar uma futura exploração econômica da coroa em relação à sua colônia, claro. Né? Então, vamos concluindo a nossa aula. Vamos só falar sobre um aspecto importante aqui, um chamado diário de navegação. Né? Tudo isso que eu falei, né, tem que ter um documento histórico. E Lopes de Souza, ele, irmão do Martim Afonso de Souza, ele vai escrever o Diário de Navegação, que revela informações importantes a respeito dessa primeira expedição colonizadora ao Brasil, em 1530. Certo? Esta foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos falar a respeito do governo geral, né, da centralização administrativa da colônia. Tá? Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de baixar os slides dessa aula. Tá lá no formato PDF. Clique no link abaixo aqui e faça o download, tá, desse material para uma posterior verificação. Enfim, também deixe o comentário aqui no vídeo caso queiram ter alguma dúvida. Professor, isso aí eu não entendi. Explica novamente para a gente, quem sabe, fazer um novo vídeo e explicar. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? De apertar o joinha aí para nós aí, né? Dar aquela força, porque dá um pouquinho de trabalho de fazer esses slides, né? Mas com certeza eu faço com gosto porque eu gosto de história, tá? E eu gosto de passar o conhecimento, tá? Mas podendo receber algum troquinho é importante também, certo? Muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.